Bom estar com vocês aqui novamente, para juntos partilharmos uma fatia aqui da palavra de Deus. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Deixa eu fazer aqui algumas considerações, como sempre é importante. Primeiro agradecer aqui meu amigo, pastor César, pastora Viviane, aos demais pastores, aos obreiros. Muito obrigado, meu amigo, pela sua amizade, pela oportunidade. Esse tempo que a gente está passando junto tem sido muito bom. Abra sua Bíblia comigo, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, desculpa. 1 Samuel, capítulo 17. Muito obrigado também ao nosso pastor, o pastor Silas Malafaia, que está cedendo o púlpito. 1 Samuel, capítulo de número 17, verso de número 26. Ontem, se você estava aqui, e um tópico da nossa mensagem, eu não vou me apegar a ele, até porque se você não estava aqui ontem, você não vai ficar boiando, pode ficar tranquilo, ou tranquila, tá? Mas ontem nós falamos sobre uma mudança que também surgiu através de uma pergunta que era uma pergunta certa. Os 4 leprosos fizeram a pergunta certa. E aqui também nos deparamos com Davi, fazendo 2 perguntas. Capítulo 17, verso de número 26. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Outra pergunta: quem é este incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Só até aqui. Uma pergunta que trouxe livramento para Israel, que mudou uma rota, que era uma rota desastrosa para o povo de Israel, para os soldados que estavam ali inseridos nessa questão, e uma pergunta que trouxe à tona muita coisa que Deus tinha para fazer, ou pelo menos o start daquilo que Deus tinha para fazer na vida de Davi. Eu quero falar essa noite um pouquinho da visão certa diante dos problemas da vida. E é lógico que a visão que nós temos diante das adversidades da vida, elas vão determinar muito sobre se vamos vencer ou se vamos perder. A visão certa diante das adversidades nos coloca muito à frente na hora de enfrentá-las. E a visão errada também, muitas das vezes, faz com que venhamos a perder sem necessidade. É claro que o texto vai falar aqui da visão de Golias para com o povo de Israel. Você conhece a história? Durante 40 dias, Golias está desafiando o povo de Israel pelo menos 2 vezes por dia. Isso aí já dá umas 80 vezes. Golias está querendo alguém para disputar com ele, para brigar com ele. Porque Golias vê os seus adversários como pequenos. Golias tem uma visão muito peculiar sobre os seus adversários. Ninguém pode comigo. Manda um homem para lutar comigo. Qualquer um desses aí, para me desafiar. Então, quando nós vamos falar aqui da visão de Golias, nós vemos alguém que menospreza os problemas da vida. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque aqui Golias está menosprezando quem arrancou a sua cabeça. E muitas das vezes nós menosprezamos coisas que podem prejudicar a nossa vida. Então não é uma visão muito interessante de se ter dos problemas da vida, menosprezá-los. Nós temos aqui a visão dos soldados. Quando Davi chega diante da tropa, está todo mundo falando: vocês viram o homem que está desafiando Israel? Quando Davi vai perguntar sobre o homem, eles falam da experiência do homem, da força que ele tinha, do tamanho dele. Está todo mundo aqui maximizando um problema, que também é um outro ponto. Gente que toda hora, qualquer coisa que acontece, ou até os problemas também que são grandes, mas que se nós não tivermos equilibrados, se nós não tivermos uma mente estável, a gente vai maximizar todos os problemas. E aí, maximizando o problema, você sucumbe ao medo e não enfrenta o Golias.
Nós temos aqui a visão do Saul, que a essa altura do campeonato já está morrendo de medo, está guardado já dentro do palácio, ou pelo menos de algum acampamento que está ali perto, que a Bíblia diz que a essa altura do campeonato ele já está escondido, ele já não está junto com os soldados. Por quê? Porque Saul está cheio de medo. Isso aqui também é uma visão diante das adversidades. Esse problema vai me matar, esse problema vai me sucumbir. Então o que é que eu faço? Eu me escondo, eu fujo, eu não enfrento. E não adianta, problema é bola de neve. Se você não confrontar, ele só vai aumentar. Não deixa aí que resolve sozinho, não, mãe. Problema não resolve sozinho, não. Deixa aí que uma hora ajeita. Quando você vai olhar, está 3 vezes maior. Nós temos aqui a visão do Davi, que olha para o Golias e pergunta: quem vai ganhar, quem enfrentar? Quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército de Deus vivo? É uma outra visão. Analisando aqui todo esse conjunto, a gente começa a perceber que preparo sem visão certa não adianta. Às vezes você pode estar muito preparado, mas se você não tiver a visão certa diante da adversidade, você vai sucumbir a ela. Não adianta você ter estudado na melhor escola, não adianta você ter estudado na melhor faculdade, não adianta você fazer o melhor curso, não adianta você estar aqui na igreja toda vez ouvindo uma palavra, sempre se alimentando de algo. Se você não tiver a visão certa de quem você é e de que esse problema é, você vai sucumbir a ele. Vamos falar a verdade, Davi era muito habilidoso, mas Davi não era o mais preparado para enfrentar Golias. Davi não era o soldado mais preparado. Davi foi para a guerra, ou foi enfrentar Golias, com pedra e funda. Por mais que fosse muito habilidoso com aquilo que fazia, por mais que enfrentasse urso, por mais que tivesse condição de estar ali e preparado, porque enfrentou urso, enfrentou leão, ele não era o mais preparado. Ele não era soldado, não estava acostumado com guerra. Mas a visão certa, sem preparo, não adianta. Os guerreiros eram quem tinha os maiores preparos, mas não tinha a visão certa. Uma outra coisa que eu aprendo também é o inverso disso, que às vezes a gente não está nem tão equipado, mas a visão certa nos coloca à frente. Porque não é só o talento, irmão, é o esforço. Às vezes você não tem, e eu não estou falando aqui que você tem que levar a sua vida de qualquer jeito, porque não precisa ter tanto preparo que as coisas vão acontecer. Não é isso que eu estou dizendo. Mas todo mundo tem uma vida, irmão. E pode ser que você esteja aqui essa noite e você não teve sim o melhor preparo de todos. Não conseguiu estudar nas melhores escolas, não é quem tem as maiores indicações, não é quem conhece todo mundo. Tem muita gente que tem os caminhos mais rápidos e mais fáceis do que o seu. Para você foi mais difícil, isso acontece. Agora, a visão certa, mesmo quando você não tem o melhor preparo, te coloca à frente. Só você olhar para Davi. A visão que temos da adversidade também era responsável pela reação que temos diante dela. Todo mundo olhando para o tamanho da espada, para o tamanho da lança, para o tamanho do escudo, para o tamanho da força, para o nível ou a experiência que tinha. E Davi está enxergando só a incapacidade dele. Por que só Davi foi enfrentá-lo? A reação de Davi foi diferente, porque Davi enxergava diferente. E a visão de Davi diante de Golias era diferente. Vendo isso, comecei a me perguntar: o que é que Davi via em Golias que ninguém conseguia ver? O que é que Davi enxergava? Porque não é só em Golias, olha a trajetória da vida de Davi. Davi se depara com um urso, se depara com um leão. E vamos falar, sabe, de maneira bem sincera. Vou fazer uma pergunta aqui e responde com toda a sinceridade. Aqui alguém já lutou contra um leão e contra um urso? Ninguém? Ô pastor, que pergunta. E se eu falar para você que eu já fiz essa pergunta, uma pessoa levantou a mão. Estava na igreja, irmão, levantou a mão. Eu falei: tu já enfrentou o leão? Já enfrentou o urso? Já. Mas eu duvido que tu enfrentou o Golias. Ele realmente o Golias não. Eu falei: então Davi ainda está na frente nessa parte. Mas a verdade é que Davi enxergou algo, e a sua vida nos mostra que as adversidades representavam algo diferente para Davi. E vamos voltar aqui agora. Se Davi chega para o pai e diz: pai, perdi 2 ovelhas. Por quê, Davi? O que houve, filho? Pai, apareceu um leão.
O leão pegou uma ovelha e matou. Pegou a outra e matou. Eu consegui liberar umas aqui, mas 2 nós perdemos. Qual o pai que ia dizer, seu irresponsável? Por que tu não matou o leão? Como é que tu deixa um leão pegar uma ovelha? Não, tá tudo certo, Davi. Graças a Deus você está vivo. Aí o urso apareceu aí e levou uma ovelha. Que é isso? Por que você não pegou o urso? Não. Tá tudo certo, filho. Pelo menos você está vivo. Mas com Davi era diferente. Mesmo tendo essa desculpa, mesmo sendo humanamente muito difícil vencer o leão e vencer o urso, Davi enxergava coisas diferentes nas adversidades. E essa altura do campeonato, você já dá igual eu estava também me perguntando, o que esse cara enxerga nas adversidades? Primeiro, quando Davi olha para Golias, Davi percebe que o problema não era impossível de ser resolvido. A primeira coisa que ele enxergou: não é impossível de ser resolvido. Com todo mundo que Davi falava, no mínimo a impressão que tinham de Golias: esse é impossível de resolver. Quando Davi se apresenta aos soldados, ele escuta: não dá para você. Quando levam Davi para o rei diz: ei, entenda uma coisa, ele é muito mais experiente que você. Não dá para você resolver. Saul está falando para Davi o que todo mundo quer falar. Não dá, pô. Olha para você, que vai enfrentar como? Agora se coloque você no lugar de Saul também, porque a gente julga muito pelo que ele falou para Davi, o que ele fez. Se coloque você no lugar de Saul. Você é o rei de Israel. Tem um soldado lá fora, gigante, forte, habilidoso na batalha, desafiando o teu exército durante 40 dias, 2 vezes por dia. Depois dessas 80 vezes, sabe o que acontece? Você manda um menino lá enfrentar ele. Você é o rei de Israel, você está mandando um menino, vai lá. O que os caras vão dizer de você como rei? Esse rei está ficando maluco? Ele manda um moleque vir aqui lutar comigo? Eu estou pedindo um soldado dele, ele manda esse garoto? Nem armadura tem? Como é que fica? Se Davi morre, como é que fica para Saul a reputação de Saul? Mas sabe o que eu entendo com isso? Que eu vejo o irmão de Davi duvidando dele, eu vejo os soldados duvidando dele, eu vejo Golias duvidando dele, eu vejo Saul duvidando dele. Eu só não vejo ele mesmo falando que não dava para fazer. Porque na nossa vida é assim. Você quer enxergar os problemas da sua vida como possíveis de ser resolvidos? Comece a entender quem é que está contigo. Comece a entender que esse problema tem uma falha. Comece a entender quem você é em Deus. Comece a entender quem você é e aquilo que Deus depositou em você, aquilo que você consegue fazer. Todo mundo duvidou de Davi, menos ele. Todo mundo disse que Davi não conseguia, menos ele. Todo mundo está preocupado com as habilidades que tinha Golias, e Davi já está pensando até na recompensa, porque Davi não está enxergando esse problema como impossível de se resolver. O problema é que muitas das vezes nas batalhas que entramos, nós enxergamos a impossibilidade. Não dá. O laudo médico está aqui. Não dá falência decretada. Não dá desemprego crônico. Não dá doença que vem se arrastando. Crise no casamento que vem se arrastando. Problema com o filho que vem se arrastando. Não dá para resolver. Isso aqui é impossível. Eu já vou até fazer campanha por outra coisa. Eu já vou até tentar resolver outra coisa. Eu já vou até lutar por outros caminhos. Porque isso aqui não tem mais jeito. Colocou uma impossibilidade no meio do caminho. Davi não fazia isso. Davi não enxergava problemas como algo impossível de se enfrentar. Davi enfrentava os seus medos. Ou você acha que Davi não tinha medo de enfrentar não vou nem falar o gigante, né? Vou falar o Golias, como a Bíblia chama. Tu acha que ele não teve medo? Mas teve que enfrentar. Davi teve que enfrentar a oposição do irmão, que é a oposição de dentro. Davi teve que enfrentar a descredibilidade de Saul, que é aqueles que podem nos levar acima e não acreditavam. Só que Davi entendeu que o problema não era impossível de se resolver. O que você acha que você está fazendo aqui no culto da vitória? Quando você levanta uma campanha em prol daquilo que você quer viver? A quem você acha que chega as suas orações? A quem você acha que chega as suas ofertas? A quem você acha que chega seu clamor? A Bíblia diz em Lucas capítulo 1, verso de número 37, que não é impossível para Deus nenhuma das suas promessas. Nós precisamos muitas vezes entender que o Deus que nós servimos, quando Ele entra nas nossas lutas, acaba a impossibilidade. Quando falamos de impossibilidade, nós nos limitamos a nós, e às vezes nós queremos transferir isso para Deus.
Nós achamos que Deus consegue fazer aquilo que está ao nosso alcance, ou no máximo alguma coisa que a gente não consegue, mas tem que ser alguma coisa um pouquinho só maior do que o nosso alcance. Por exemplo, Senhor, me ajuda a pagar essa conta do cartão de crédito. Se Ele não ajudar, eu pago o mínimo. Senhor, cura aqui essa dor de cabeça. Não é nem algo tão grave. Senhor, faz isso aqui, mas se Deus não fizer, eu tenho uma maturidade tão grande que se Deus não fizer, não, na verdade aquilo não vai te machucar tanto se não acontecer. Então nós começamos a colocar impossibilidades na nossa vida e nos problemas que estamos enfrentando. Davi não. A Bíblia diz no Salmo 24 que do Senhor é a terra e plenitude toda da terra é de Deus. O mundo e todos que nele vivem, do Senhor. Porque foi Ele que fundou-a sobre os mares e firmou-as sobre as águas. É tudo de Deus. Eu gosto muito de fazer a analogia da nossa vida com Gênesis capítulo 1. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, você conhece muito bem o texto? Diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve. Vamos de novo, irmão. Disse Deus, haja luz e houve. Consegue perceber que não tem um lapso de tempo, não tem algo impeditivo, não tem nada que aconteceu de intervalo? Disse Deus, haja luz e houve. É assim que acontece. E a minha oração é que a minha vida seja assim e a sua também. Porque eu não vejo impeditivo nenhum. Deus diz, haja e houve. Sabe o que eu vim profetizar aqui essa noite? Sobre aquilo que você achava que era impossível de você vencer. Que a partir de hoje na sua vida é Gênesis capítulo 1. O que, pastor? Deus fala e acontece. Deus fala e acontece. Deus fala e acontece. Deus fala e acontece. Disse Deus, haja e ouve. Deus fala e acontece. Na tua vida, Deus fala e acontece. Na tua família, Deus fala e acontece. Nos teus negócios, Deus fala e acontece. Não há impeditivo para que você viva aquilo que Deus te prometeu. Porque na tua vida Deus fala e acontece. Davi não enxergava como algo impossível de se resolver. E pelo menos 4 conselhos ele nos deixa aqui para resolver esse problema. Primeiro, buscar informações. Capítulo 17, que você leu junto comigo, no verso de número 26. As perguntas que ele está fazendo são perguntas a pessoas. Ele está buscando informação sobre o problema. O que vai acontecer com um homem que trouxer ou tirar a vergonha de Israel, trouxer a honra de volta? Está buscando informação. Quem é esse circunciso filisteu para desafiar o exército de Deus vivo? Buscando informação. Nós queremos enfrentar problemas e não temos informação sobre os problemas, e aí achamos que são impossíveis de se resolver. Pode ter certeza que tinha muita gente ali que só estava repetindo o que estava escutando. O Golias é alto, o Golias é forte, o Golias é experiente. Aí chega o outro, o Golias é alto, o Golias é forte, o Golias é experiente. O outro, o Golias é alto, o Golias é forte e experiente. Todo mundo vai falar a mesma coisa. E de repente, a informação que você está recebendo não é que condiz com aquilo que você deveria estar se alimentando. Então a gente fica muito preocupado com o futuro da nossa nação, fica muito preocupado, e tem que ficar mesmo, porque nós somos, você é cidadão e tem que cumprir o seu papel, mas a gente fica muito preocupado, achando que tudo vai nos afetar, que vai chegar. Irmão, se tem uma coisa que eu tenho certeza: devemos lutar pelo bem da nossa nação, devemos orar pela nossa nação, concordo com tudo isso, mas independente do que acontecer, eu e a minha casa estaremos protegidos por Deus. Busque informação nesse problema. Sabe outra coisa que eu aprendo com Davi? Procure os pontos fracos da adversidade. Olha o que Davi vê e ninguém vê. Ele diz que esse circunciso filisteu, ele achou o ponto fraco do problema. Está todo mundo só falando do ponto forte. Já viu quando alguém está doente e chega com laudo? Ele começa a falar, essa doença aqui mata, essa doença deixa de cama, essa doença faz isso, essa doença... Só os pontos fortes. Já viu quando alguém está quebrando? Ele vai te contar tudo o que aconteceu para quebrar. Não, eu quebrei porque eu tentei fazer um negócio aqui, não deu certo. Aí entrei nesse outro aqui, confiei no outro que me deu volta. Ele tem tudo ali, ó, todos os pontos fortes que fizeram ele quebrar. Davi é diferente de todo mundo. Davi olha para o Golias e diz assim, ó, ele tem um ponto fraco que vocês não enxergaram. Vocês já falaram do tamanho da lança, do tamanho da espada, do escudo, da experiência, da força. Vocês só não falaram uma coisa: eu tenho aliança com Deus. Ele não tem, ele é circunciso filisteu.
Então ele tem um ponto fraco. Todo problema tem um ponto fraco. Que é um segredo para você nunca mais esquecer. Todo problema tem um ponto fraco. Qual? Todo problema que se levanta com você, o ponto fraco é: ele está se levantando contra alguém que tem aliança com Deus. Você já reparou que em nenhum momento Davi vai em nome dele, sempre no nome do Senhor? Quem é esse circunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Então Davi agora está percebendo aqui que ele tem um ponto fraco. Sabe qual é o ponto fraco do teu problema? Nem para levantar e vir na campanha da vitória ele veio e você está aqui hoje. Nem para dobrar o joelho e orar ele ora e você está orando. Nem para jejuar ele jejua e você está jejuando. Nem ser dizimista fiel ele é e você é. Não é ofertante liberal e você é. Então eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas o maior ponto fraco dele é: ele não tem aliança com o Deus que você tem. E o Deus que você tem pode todas as coisas. Quem se levanta contra você, se levanta contra o seu Deus. O maior ponto fraco desse problema é que ele escolheu a pessoa errada. É alguém que ora, alguém que é fiel, alguém que é justo, alguém que é de Deus. E aquele que é de Deus, o inimigo não pode tocar. Deus te trouxe aqui para você entender isso essa noite. O maior ponto fraco do teu problema é que ele se levantou contra você. E em você há uma proteção de Deus. Ponto fraco. Davi usou a recompensa como combustível. A gente só olha para o problema e não olha para a recompensa, irmão. Davi tá bom, é circunciso filisteu, já viu o que acontece, mas eu quero saber qual é a recompensa disso. A recompensa é o combustível que faz você terminar a faculdade. É você saber que vai formar, que vai viver disso. Então você vence tudo, mas você não para. Por quê? A recompensa é o combustível. O que faz você levantar cedo para o trabalho? O que faz você empreender? E é assim que nós temos que olhar as adversidades. O que vai acontecer na minha vida quando eu vencer essa adversidade? Então é aqui que eu me apoio. É aqui que eu me seguro. Davi está perguntando: o que vai acontecer com quem enfrentar o Golias? Quem enfrentar o Golias não paga mais imposto. Quem enfrentar o Golias casa com a filha do rei. Quem enfrentar o Golias come na mesa do rei. Boa recompensa. Quero ela para mim. Recompensa. Davi confia no Deus vivo. E a maior arma para você entender que o seu problema não é indestrutível ou impossível de se resolver é que a confiança do Davi não estava nele. Porque se eu for falar para você que os seus problemas não são impossíveis de você resolver, eu vou estar mentindo para você. Tem problemas que para você é impossível de resolver. Mas eu comecei dizendo para você não olhar ele como impossível de ser resolvido. Por quê? Porque você serve a Deus e você não vai no seu nome. Davi foi no nome do Senhor. E por ir no nome do Senhor, o problema se torna agora destrutivo. Qual é a visão certa diante do problema? O que nós devemos enxergar diante do problema? Eu te falo. Ele é ponte para o seu propósito. Vencer Golias para Davi não é só chegar mais perto daquilo que ele queria, ou ter alguma recompensa, ou vencer uma batalha. Não. Vencer Golias para Davi é estar mais perto do seu propósito. Capítulo 16, ele é ungido rei de Israel. Agora ele chega e ele está vendo o povo que ele foi ungido rei sendo desafiado por alguém que não tinha aliança com Deus. Ele sabe que ele vai ser rei ali, ele sabe que a hora dele vai chegar, ele sabe que ele tem que fazer alguma coisa, ele sabe que esse povo vai ser o povo dele. Ele ainda não tem nada a ver com isso, que ele ainda não é rei, mas ele sabe que aquilo ali é seu propósito. Então vencer o Golias é ponte para o propósito. Nós precisamos entender que Deus faz milagres quando nós estamos em direção ao nosso propósito. O propósito de Davi era tão grande, que o Golias não podia ser pequeno. Isso aqui é para você fixar no seu coração, porque às vezes a gente enfrenta uns problemas que são muito grandes. E de repente você está aqui essa noite, enfrentando problemas grandes, maiores do que você, que aos seus olhos, para você até hoje, antes de ouvir isso aqui, você estava pensando que era impossível. Mas a verdade que você precisa entender é que Ele está te levando para o seu propósito. Então se o propósito que Deus tem para a sua vida é grande, como é que o Golias vai ser pequeno? Se aquilo que Deus tem para fazer na tua família é grande, como é que o problema vai ser pequeno?
Se o caminho que Deus tem para você é caminho de coisas grandes, como é que as adversidades vão ser pequenas? Então Golias era, não do tamanho, mas ele era grande, porque o propósito de Davi era grande. O problema é que às vezes a visão errada nos coloca em problemas que não são nossos, que não tem nada a ver com o nosso propósito. Muitas das vezes a visão errada nos direciona a problemas que não são nossos, que não era para você estar lá resolvendo, que não tem nada a ver com o seu propósito, mas porque foi uma bênção para o outro, está lá você. Porque ajudou a vida do outro, está lá você. Porque mexeu com o outro que é seu, está lá você. E todas as vezes que você entrar em problemas que não te colocam no seu propósito, que não tem nada a ver com o seu propósito, quem sai perdendo é você. Todas as vezes que você quiser enfrentar os Golias da vida, que não te direcionam para o seu propósito, quem sai perdendo é você. Aqui com pedra e funda, Davi enfrenta o Golias e vence. Mais à frente, depois de tentar lutar contra o povo que um dia ele seria rei, ele vê toda Ziclag, que é onde ele estava inserido, onde ele estava acampado, Ziclag destruída, as mulheres sendo levadas reféns, seus filhos sendo levados reféns. Por quê? Porque ele foi lutar luta que não tinha nada a ver com o seu propósito. Lutas são pontes para propósito, mas as lutas certas. Você quer ver alguma questão interessante para você diante do problema? Dar uma analisada? Se Deus está contigo ou não. Porque Deus não vai lutar todas as nossas lutas. É muito leviano da nossa parte dizer isso. Todas as lutas que você entrar, Deus vai entrar contigo. Não é assim que funciona. Todas as lutas que Deus te colocar lá, Ele estará contigo. Todas as lutas que você enfrentar por causa do seu propósito, Deus vai estar contigo. Mas nem todas as lutas que você entrar, Deus vai estar contigo. Porque tem lutas que Deus não quer para você. Tem lutas que não são suas. Tem batalhas que não são suas. E nelas você vai ficar sozinho. Não tem nada a ver com o seu propósito. Davi mais à frente vive isso na pele. Agora aqui, ele está na luta que era dele. Está direcionando para o propósito. Então Deus faz milagre. Isso é tão interessante que quando Gideão, ele começa, o Senhor aparece para ele, Juízes capítulo 6, o Senhor aparece para ele, começa a fazer elogios a ele, tecer elogios a ele. Servo, bom e fiel, valoroso. Ele começa a falar dos seus problemas para o Senhor. E quando ele começa a falar dos seus problemas, aquilo que ele estava vivenciando, a Bíblia diz que ele estava malhando trigo no lagar, que era o lugar de prensar uvas. E aí os amalequitas vinham, destruíam tudo, 7 anos já sofrendo uma pressão. E ele começa a falar: se eu sou tão bom assim, se o Senhor é comigo, por que está acontecendo isso tudo? Tanto problema que eu estou vivendo, tanta adversidade que eu estou vivendo. Começa a colocar os problemas dele para fora. E Deus fala assim: vamos resolver isso então? Então eu vou te dar uma missão, um propósito. Você vai sair desse problema, mas quando você lutar pelo seu propósito, você vai liderar o povo. Com a sua força, vai lá e vence, porque eu estou contigo. Consegue reparar que ele está lutando as lutas da vida dele? O Senhor aparece para ele, mas ele está perdido, não sabe o que fazer. Como muitas das vezes nós estamos fazendo o que está ao nosso alcance. Sabe o que está ao alcance de Gideão? É malhar trigo no lagar, o que dava para fazer. E aí o Senhor aparece para ele. E aí ele começa a dizer: o Senhor é com a gente, mas olha o que nós estamos passando. O Senhor é com a gente, mas olha quanto problema eu estou enfrentando. Aí Deus fala: então vamos fazer o seguinte. Então eu vou te dar um propósito, que aí você luta por ele e acaba com esse sofrimento. Qual o propósito? Vai lá e lidera o povo. E a Bíblia diz que com 300 ele acaba com um problema que todo o povo não conseguia acabar. Porque quando nós estamos em direção ao nosso propósito, Deus faz milagre. De repente você está aqui essa noite e tem lutado diversas lutas da sua vida. E eu vim dizer para você que no propósito, Deus vai fazer por você o que ainda não fez nessa luta que você está enfrentando. Peça ao Espírito Santo para que você lute as lutas certas. Peça ao Espírito Santo para que te coloque nos lugares certos. Porque no lugar certo, na ponte do propósito, Deus faz milagre até que você chegue e as coisas aconteçam.
Deixa eu encerrar dizendo essa. Qual a visão certa diante do problema? Esse problema está nos forjando. Samuel, 2 Samuel, capítulo 8, fala das vitórias militares de Davi. Foram muitas guerras, irmão. Tudo forja. A forja começou lá no leão e no urso. Pouco passa pelo Golias. E aí, para 2 Samuel, capítulo 8, falar das vitórias militares de Davi. Tudo forja. Cada guerra vencida, uma forja. Cada problema resolvido, uma forja. Cada batalha vencida, uma forja. Sempre se preparando para aquilo que Deus tinha. Porque os problemas nos forjam. Eu falei aqui ontem, tomando como vitamina cresce, se tomar como veneno morre. Você quer ver como o problema forja, irmão? Vou te falar aqui algumas áreas que o problema forja. E aqui eu começo a encerrar. Tiago capítulo 1, verso de número 2 diz o seguinte: meus amados irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de torná-los íntegros, maduros, sem lhes faltar coisa alguma. Completo. Olha o que o Tiago está falando com uma igreja perseguida, uma igreja que está passando problemas, uma igreja que está passando adversidade, uma igreja perseguida. Ele está dizendo: vocês têm que ficar alegres pelo que vocês estão passando, porque isso que vocês estão passando, estão produzindo em você, está produzindo em você perseverança, integridade, maturidade, sabedoria, plenitude, não falta mais nada, pode ser abençoado. Forja. Sabe outra coisa que a forja? A forja vem através do problema? Na intimidade com Deus. Salmo 116. Salmo 116, na parte B do versículo, o salmista vai falar: então clamei ao Senhor. Mas ele começa pelo final. Ele começa o texto pelo final. Alguns salmos você vai ver ele começando com a explicação. Ele vai falar que as cordas da morte o cercaram, as angústias do Sheol vieram sobre ele, a aflição e tristeza o dominaram. Aí sim, então clamei ao Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O Senhor é compassivo. Ele ajuda o fraco. Olha o que esse texto está dizendo: intimidade. Depois do problema, depois do dia mal, depois das angústias do Sheol virem sobre ele, ele clamou ao Senhor. E aí ele termina dizendo que o Senhor é misericordioso, compassivo, justo e ajuda o fraco. Por quê? Porque quando ele clamou, o Senhor ouviu. Intimidade com Deus. Sabe qual é outra coisa? Aonde que vem a forja no problema? E isso aqui é muito profético para nós. As lutas nos forjam em sagacidade. E não leve para o lado ruim da palavra, porque a gente fala às vezes de sagacidade, e aí a banalização da palavra deixa ela meio vulgar. E não, sagacidade é apenas intrepidez de espírito, percepção das coisas. É só isso que quer dizer sagacidade. E a forja de Davi também aguçou a sua sagacidade. Quando Saul chama para conversar e diz para ele que ele não tinha capacidade de entrar ali, não tinha força para enfrentar Golias, ele não poderia fazer aquilo, ele vai dizer: ei, deixa eu contar um pouquinho da minha história para o senhor. Eu estava lá no deserto cuidando das ovelhas do meu pai, o leão apareceu, o urso apareceu. A Bíblia não diz que pegou nada, ele aparecia, ele já percebia, ele via e ele ia atrás. E eu me lancei nele, e eu peguei a barba do um. O que é isso aqui? É sagacidade. Estou prestando atenção e nenhuma vai sumir. Ninguém vai interferir, ninguém vai infiltrar, não vai ter nada de problema. Eu estou aqui olhando, o urso apareceu, eu venho e pego. O leão apareceu, eu venho e pego. Percepção. Deixa eu falar um negócio para você. É isso que Deus vai te dar na tua casa. Ninguém vai se infiltrar lá, não vai ter problema aparecendo e pegando você de surpresa. Deus está te forjando. Quando o leão aparecer, você vai estar prestando atenção. Se o urso aparecer, você está prestando atenção. Quando o dia mal está chegando, você está prestando atenção. Você não será pego desprevenido em nada. Sabe onde Davi foi forjado? Na mesma conversa, você consegue perceber, Davi foi forjado em ousadia. Nós estamos falando de soldado e todo mundo estava com medo. Só Davi queria enfrentar. Por quê? Quando o Saul diz para ele que ele não pode, ele diz o seguinte: eu estou preparado. Eu fui forjado. Eu já enfrentei leão, eu já enfrentei urso. Você não conhece a minha história. Você está me vendo aqui.
trazendo comida para meus irmãos. A Bíblia diz que Davi era bom de aparência, era um garoto educado, tinha habilidade. Mas você não sabe quem eu sou lá no meio do deserto quando ninguém me vê. Eu sou forjado na ousadia. Eu enfrento o leão, eu enfrento o urso e eu vou enfrentar o Golias. Está todo mundo com medo? Eu estou forjado, eu vou enfrentar o medo. Ei, Deus está te forjando em ousadia. Você não vai ficar com medo do inimigo não. Você vai ter a capacidade e a ousadia de botar ele para correr. Não é isso que vai determinar, ou um problema que vai determinar a tua derrota. Não, você não será derrotado. Deus vai te capacitar com ousadia para você enfrentar os problemas da vida. Você não vai ficar sucumbindo pelo medo. Ousadia para enfrentar. Mas não é só isso. Experiência com Deus. Davi está sendo forjado em experiência com Deus. Porque vamos falar a verdade, você está enfrentando um urso, você está enfrentando um leão. Você sabe que não é só você. Tanto que ele diz para Saul: meu rei, o Deus que me livrou do leão e do urso vai me livrar desse filisteu. O que ele está dizendo? Eu tenho experiência, Deus já fez na minha vida e vai fazer de novo. Davi foi forjado em experiência com Deus. Não adianta o Golias falar o que ele quiser falar, sabe? O que ele está falando aqui para o povo, não adianta. Ele queria vir aqui 40 vezes, não adianta. Eu cheguei e eu tenho experiência com Deus. Eu já vi Deus me livrar de leão, eu já vi Deus me livrar de urso, eu já vi Deus me livrar de tanta coisa. Esse vai ser só mais um. Experiência. Davi não estava cruzinho não. Davi tinha experiência. Deus está te forjando em experiência. Deus está te forjando em experiência. Isso não vai matar você, isso não vai acabar com a tua casa, isso não vai sucumbir a tua vida. Não, Deus está te forjando em experiência. Porque mais na frente você vai ajudar outras pessoas com a experiência que você tem. Mais à frente, se aparecer outro problema e os níveis cada vez aumentam, você tem experiência para enfrentá-los. Se prepare para ter experiências com Deus que você nunca teve na sua vida. Deus está te forjando em experiência. Você vai ver Deus fazer o que nunca viu. Você vai ver Deus te colocar onde você nunca entrou. Você vai ver Deus fazer coisas na tua vida que você nunca vivenciou. Isso é experiência. Eu profetizo um tempo de experiências com Deus na tua vida, por onde você passar. A visão certa. A Bíblia diz que o Saul ofereceu a armadura dele para o Davi. Davi coloca a armadura do Saul e pede para tirar. Isso aqui é muito interessante. Porque fala a verdade, irmão. Se é você tira a armadura do rei? Pensa na armadura do Saul, irmão. Pensa no escudo do Saul, na espada, na couraça. Pensa como é que era do Saul. E você consegue lembrar que há poucas horas atrás o irmão do Saul, do Davi, está questionando ele, perguntando: o que você está fazendo aqui, ô moleque? Você consegue lembrar que os soldados não estão levando, não estão tendo confiança no Davi? Você consegue lembrar que o próprio Saul não está tendo confiança no Davi? Agora imagina o Davi chegando no meio da tropa com a armadura do Saul. E aí, rapaziada, tudo bem? Como é que vocês estão? Está brilhando muito? É a do rei mesmo, não é imitação não, é do rei mesmo. Mas ele manda tirar. Sabe por que Davi manda tirar? Porque Davi se conhece. Davi sabe que se chegar com uma funda e com pedras, que é aquilo que ele tem mais habilidade, e com Deus, ele tem muito mais chance de vencer do que com a armadura do Saul. Porque não adianta chegar bonitinho na guerra, tem que chegar com aquilo que você domina. Não adianta chegar com couraça, brilhando a ouro na guerra. Tem que chegar com aquilo que você domina. E você precisa entender quem você é, irmão. Tem gente que é da funda e da pedra, e tem gente que é da couraça e da espada. Não adianta você querer pegar funda e pedra, se você não é da funda e da pedra. Não adianta você querer vestir com a armadura do Saul, por mais linda que ela seja, ela não é para você. Você sendo quem você é e usando aquilo que você tem, pode ter certeza, Deus entra na batalha que Ele te colocou e Ele faz você vencer. É uma pedra na testa do gigante, depois uma espadada na cabeça para ficar bonita, acabou tudo.
Agora, se for com aquilo que não é seu, não adianta, vai perder. Mas a espada é tão bonita, vai perder com essa espada bonita aí. Mas a couraça é tão bonita, ninguém acreditou em mim. Imagina eu chegando agora, o que adianta? Todo mundo acreditando em você e você morrendo na batalha. Todo mundo elogiando a tua roupa e você morrendo na batalha. Todo mundo elogiando a couraça e você morrendo na batalha. Todo mundo ficando deslumbrado pela armadura que você tem e você morrendo na batalha agora. Ninguém acreditou em você, mas você sabe que você, uma funda e uma pedra, e Deus consegue fazer tanta coisa, grandes coisas, e você prefere surpreender para o bem ou para o mal? Deixa eu dizer uma coisa a você: se conheça, saiba quem você é. Só quem sabe quem é de verdade rejeita a armadura que não cabe nele. Só quem sabe quem é de verdade consegue rejeitar aquilo que não é para você. Então essa noite, se você é da funda e da pedra, use com a maior habilidade com aquilo que Deus te deu, porque Deus vai te dar as maiores vitórias da sua vida com aquilo que está na sua mão. Se você é da couraça e da espada e do escudo, continua com ela, porque Deus também vai te abençoar e vai te dar muitas vitórias com aquilo que está na sua mão. Indiferente ao que você viva, independente daquilo que você esteja fazendo, se você fizer aquilo que Deus te colocou para fazer, a habilidade que Deus deu a você, não interessa, pastor, não tenho armadura, não tenho espada, não tem problema. Deus dá vitória a você com aquilo que você tem. O gigante veio ao chão com uma pedrada. Davi arrancou a cabeça. O nome do Senhor foi glorificado. Se coloca de pé que eu quero falar 3 palavras proféticas para você aqui. Porque teve a visão certa diante da adversidade. A Bíblia diz que Davi casou com a filha do rei. Ou seja, Davi teve uma vitória familiar. Casou com a filha do rei. Mais para frente ela deu problema, mais para frente isso, mais para frente. Estou falando de vitória familiar. Davi agora está constituindo uma família. Está casando com a filha do rei. Uma promessa que lhe foi feita. Promessa familiar. Davi agora não paga mais imposto. Rapaz, falar isso no Brasil, hein? Imagina, hein, Jesus? Amém. Não paga mais imposto. Aí vitória na finança, irmão. Se Davi fosse brasileiro, então Davi estava falando até língua estranha. Vitória nas finanças. Davi agora senta na mesa do rei para comer. Sabe o que é isso? Honra. Porque Davi teve a visão certa. Davi recebe uma bênção familiar, Davi recebe uma bênção financeira e Davi recebe honra. E eu quero profetizar sobre a tua vida que a visão certa diante das batalhas, se você aplicar o que a palavra de Deus tem nos ensinado, pode se preparar, vem bênção para você familiar, vem bênção para você na área das finanças, vem bênção para você em forma de honra. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, mas uma coisa eu tenho certeza: a visão que você tem que ter a seu respeito é que Deus é contigo, é que você é filho de Deus, é que você é filha de Deus, que você é mais do que vencedor ou vencedora sobre tudo aquilo que você tem enfrentado. E pode aguardar, vem um tempo de vitórias financeiras, familiares, tempo de honra para você. O que Deus fez na vida de Davi e através da vida de Davi, ei, pode se preparar, tem coisa boa para acontecer na tua vida. Você vai ver Golias caindo, você vai ver você surpreendendo pessoas, você vai ver Deus agindo através de você e o nome do Senhor será glorificado. Você crê nisso? Você pode dar uma glória a Deus, um aplauso no nome do Senhor?